Boa noite, pessoas. Vamos começar a nossa jornada de aulas aqui no Instagram. E hoje eu trouxe um tema muito recorrente. E vou até perguntar, né? Você já pensou em desistir do iFood? Porque parece que nada dá certo. Essa é uma pergunta que ecoa, né? Para quem está trabalhando na confeitaria, para quem está tentando vender no iFood. Hoje eu quero mostrar o que acontece com muita gente e como você pode evitar esse erro, né? Então, se você já pensou em desistir do iFood porque as vendas não estão dando certo, a sua visibilidade não melhora, as pessoas não compram de você na plataforma, hoje eu vou mostrar que isso é uma realidade de muitas pessoas e o que você tem que fazer para isso não acontecer com você também dentro do iFood. Por isso que o tema é isso, né? Porque muitas pessoas desistem antes de vender no iFood, né? Antes de começar realmente a, a tracionar dentro da plataforma, muita gente cai fora, acaba desistindo, porque se depara com uma realidade que a pessoa não espera, né? Então isso é muito comum acontecer, porque sempre a gente enxerga o iFood como uma grande oportunidade, a gente enxerga o iFood como uma grande alavanca de vendas e visibilidade para o nosso negócio. E na prática, o que acontece com a grande maioria quando entra na plataforma é o contrário. Não consegue vender, não consegue ter demanda, não consegue aparecer para as pessoas e aí aquela expectativa acaba indo embora. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Muito boa noite, Tatiane, Patrick, muita gente nova chegando aqui no perfil. Sejam bem-vindos. Vamos começar essa aula bacana, né? Mais um bate-papo, um momento de a gente refletir e eu direcionar vocês com essa mini aula aqui, né? Para poder para quem não tem, né, ainda recorrência dentro do iFood, entender o caminho que tem que seguir para não parar, para não desistir, né, de estar na confeitaria, de não desistir de estar dentro do iFood. Eu digo isso, eu trago esse conteúdo baseado até em alunos, tá? Tem uma aluna mesmo, o nome dela é Stephanie. O que é que acontece? Ela antes de iniciar, né, o nosso curso, a nossa comunidade, ela passou algum tempo sem ter resultado, sem vender. E com certeza nesse momento é aquele momento que a maioria se divide, né? Tem gente que desiste naquele momento, que imagina você entra na plataforma, muita gente vai lá, coloca, produz bastante coisa, tem gente que fica com a expectativa lá em cima, e aí quando abre a plataforma, as vendas não chegam, aqueles produtos que deveriam trazer alegria nas vendas acabam vencendo, né? Perdendo, tendo prejuízo, e aí as coisas começam a desandar. E aí é onde existem dois tipos de pessoas nesse momento, aquelas que já desistem, que joga a toalha, acredita que aquilo ali é daquele jeito mesmo, e tem outras que buscam sair daquela situação, e é justamente, se você está aqui, você é uma das pessoas que está buscando sair dessa situação, que está lhe levando a desistir de trabalhar com a confeitaria no iFood. E eu estou aqui para poder passar para você um direcionamento que vai mudar tudo, tá? Se você colocar em prática, se você não só assistir, mas pegar o conhecimento que você vai adquirir aqui e colocar em exercício na sua loja, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, é fato, tá? Só não acontece se acontecer dois motivos. Um, você não colocar em prática e o outro, você não ficar até o final. Que eu vou direcionar você para um conteúdo que vai fazer toda a diferença. Então, quando eu vi a Stephanie passar por isso, inclusive, né, para quem está aqui, quem quiser ouvir um pouquinho de um trecho do depoimento que ela deu, eu deixei no destaque já faz um tempinho, acho que foi final do ano passado, que ela já estava super contente, porque já tinha vendido ali R$ 8.000. E aquilo ali é um começo, porque assim, gente, dentro do iFood, você fazendo um bom trabalho, vai ficar vindo sempre clientes novos, e o sucesso da loja é os clientes novos com os clientes recorrentes. Esses clientes novos, você fideliza eles passam a comprar com você com recorrência. E aí seu faturamento só vai aumentando. Hoje ela tem um faturamento dobrado. Acabei de olhar a loja dela aqui agora, para você ter ideia, deixa eu só trazer aqui. Olha só, o que era 8 mil, que já estava muito bom, porque ela dormia no sofá esperando o pedido. Quase desistiu. Mas não parou, buscou o conhecimento e conseguiu hoje, está dobrando o que ela fez no final do ano passado. E vocês sabem, todo mundo sabe que final de ano
a tendência é realmente as vendas acelerarem. Então, assim, foi um momento bom, só que hoje, num mês que, assim, não teve grandes eventos, R$16.000. Mês passado, fechamento de agosto aqui. Tá entendendo? Então, assim, a pessoa se desistir, isso aqui não ia ter acontecido, né? Ela não desistiu. E aí já fica um motivo para você não desistir. Mas é importante, eu vou trazer 3 pontos aqui, para você entender que as coisas não acontecem do nada. 3 pontos. Primeiro, esses pontos, gente, são os pontos que fazem as pessoas desistir, tá? O primeiro ponto, expectativa irreal, tá? Tem gente que vem e pensa assim, vou produzir, teve uma pessoa que produziu 38 bolo no pote. Vou entrar no iFood, já fiz uma produção grande, amanhã vai abrir minha loja. Essa expectativa, cara, muita gente acha que vai cadastrar loja simplesmente e vender todos os dias, sem estrutura nenhuma. Não funciona, gente. Não funciona. Se você não é o seu produto, porque muita gente tem essa percepção, né? Meu produto é muito bom, as pessoas que comem gostam, é barato, vou vender barato porque aí vou conseguir. Não vai funcionar. Não vai funcionar, não é assim que funciona. Dentro do iFood precisa ter estrutura, precisa ter uma estratégia, não é simplesmente abrir a loja, cadastrar e achar que vai vender todo dia sem nenhuma estrutura. E não funciona. Então, primeiramente, expectativa irreal, que é o primeiro ponto, as pessoas geralmente têm quando vai cadastrar dentro do iFood. É problema, porque você cadastra, né, sem estrutura nenhuma, sem nenhuma orientação, colocou seus produtos lá, abre a loja, as vendas não acontecem, vem a grande frustração e nessa hora muita gente acaba indo embora, deixando de aproveitar o mundo de possibilidades e oportunidades que o iFood traz. Esse é um ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Expectativa alta, sem nenhum tipo de estrutura, de estratégia, bum, dá ruim. Não pode ser assim. Segundo ponto, falta de constância. Gente, falta de constância não é apenas no seu negócio, assim, no iFood. Falta de constância em tudo que você se propor a fazer. Se você não tiver constância, não vai dar certo. Davidson, eu já tenho estrutura, eu tenho estratégia, eu aprendi muito aqui no seu Instagram, nas aulas gratuitas que você sempre traz, mas não funcionou. Você está tendo constância? Entendeu? Está tendo constância? Se não tiver constância, não funciona. Uma analogia que eu sempre trago, academia. Se você for para academia uma vez perdida, não vai adiantar. Não vai adiantar. Você tem que estar presente todos os dias na academia para poder ter resultado. E você precisa ter uma constância dentro do iFood. Para você ter ideia, a loja precisa ter cadastros bem feitos, fotos boas, campanhas rodando e ter uma constância nisso. Ter uma constância. Então, é outro ponto, né? Primeiro ponto, expectativa irreal, né? Fora da curva, de que vai acontecer sozinho. Segundo, a falta de constância é um problema, né? Isso aqui são pontos que faz a pessoa desistir, sem aproveitar tudo que o iFood tem para oferecer para a loja dela. Terceiro e último ponto é não usar as ferramentas certas. Não usar as ferramentas certas. É outro ponto que faz as pessoas desistirem. Nem usar as ferramentas certas e nem usar do jeito certo. Porque tem gente que, né, ouve um monte de coisa aqui no Instagram, aí vai lá, eu vou usar, sai ativando as coisas, e o que é que acontece? Prejuízo. Então, assim, o iFood tem recursos como promoções, hits, né, que é agora promoção de hits, tem frete grátis, tem diversas, né, campanhas inteligentes. Mas se você não sabe utilizar, acaba vendendo com prejuízo ou não aparecendo para os clientes. É um ou outro. Ou você ativa muita coisa e não vende, não aparece porque está fazendo de todo jeito, ou você vai lá e acaba vendendo e tem prejuízo. Então, esse terceiro ponto é não usar as ferramentas certas, nem usar do jeito certo. 3 pontos que fazem a pessoa desistir. Esse último mesmo, para você ter ideia, as pessoas que têm essa experiência dentro da plataforma, elas desistem e culpam a plataforma. Tá entendendo? Até uma pessoa comentou num post meu aqui
e eu queria compartilhar com vocês aqui o que ela trouxe. Ela disse o seguinte, ó, você sabia que quando chega dia de receber, o seu recebimento mal cobrem seus gastos? As primeiras vendas não têm taxa, então onde vai parar o dinheiro das vendas? Trabalhar com o iFood só é bom para o iFood. Você trabalha e eles ganham. E há 15 dias para o primeiro recebimento, que eles cobram na hora, nunca mais. Isso aqui, gente, eu olho essa pessoa como uma pessoa inocente, como uma pessoa que está dentro desses 3 pontos que eu trouxe aqui. Expectativa irreal, falta de constância e não usar as ferramentas certas do jeito certo. Eu sempre falo para as minhas alunas, para os meus alunos, que a quarta-feira não pode ser uma surpresa. Quarta-feira, gente, para quem não sabe, é o dia do repasse do iFood, né? Ele vende nossos produtos e na quarta-feira eles repassam as vendas para a gente e fica com a comissão dele. Tudo isso tem que estar dentro do esperado, dentro do programado, dentro da sua certeza de que planejou para acontecer daquele jeito. Então, quando a pessoa traz um textozinho desse, é porque ela está julgando sem ter conhecido de fato as ferramentas, sem ter conhecido de fato como funciona a plataforma. E aí fica muito mais fácil dizer que o iFood não presta. O iFood tem mais de 380 mil lojas. Eu até comentei com ela, eu disse, cara, não é possível assim que tem mais de 380 mil lojas que estão ali e ela foi que conseguiu entender como é que funciona e todo mundo está perdendo e só o iFood que está ganhando. Não, não é. Aí ela pegou, contra-argumentou, ela trouxe aqui para mim, realmente, novamente, eu entendo ela quando ela traz aqui, ó, só minha, porque eu falei para ela, não pode ser, né, tantas lojas. Ela colocou, entra no posto do iFood, taxas altas, entrega ruim, na loja diz que você chama quando está pronto, a realidade, 5 minutos depois a moto está na porta. Quanto mais vende, mais taxa. Minha opinião foi minha realidade com o iFood. E quando você precisa da plataforma, nunca te ajuda. Para pequenos empreendedores é péssimo. E ao invés de tentar desvalidar minha opinião, deveriam cumprir o que promete. O iFood é péssimo. Eu olho como é que eu ajudo uma pessoa dessa e ela não dá abertura? Tá entendendo? Então você que está aqui, você que tem o desejo de ver sua confeitaria, sua loja, tem muita gente agora de outros nichos aqui no perfil, né? Se você quer ver sua loja crescer dentro do iFood, dentro da plataforma, você não pode se fechar para as oportunidades. Seja dentro do iFood ou fora do iFood. Se tem milhares, centenas de milhares de lojas usufruindo daquilo ali, é porque tem um jeito de você conseguir ter resultado ali. Quem é aluna minha aqui, diz para mim, essa situação, do jeito que eu ensino, do jeito que eu passo, essa questão aqui de o entregador chegar em 5 minutos, é real? Não é, ele só vem o quê? Quando a gente chama, não é? Confirma aqui, né? Se tem aluna minha aqui, que eu acredito que tem, né? Confirma para mim, só vem quando a gente chama. Ele não vem automaticamente porque a gente vai lá e faz a gestão. Existe toda uma estrutura que você precisa preparar para trabalhar dentro do iFood. Quando você não prepara, acontece o que aconteceu aqui com a colega. E infelizmente, o que eu tentar falar, ela resiste, ela não quer ouvir, ela não quer ver, nem quer ouvir. E acusa logo, não, o iFood não presta, é péssimo. Calma, tem um jeito, existe uma forma. É porque quando você começou simplesmente cadastrando os produtos e aí deu errado porque você não entendeu, né? Você teve uma expectativa alta, não conheceu as ferramentas e tudo se embolou. O iFood tem repasse semanal e tem repasse mensal. O iFood, se você estruturar do jeito que eu ensino, o entregador só vem quando você chamar. As taxas têm que ser incluídas lá dentro do produto, existe o percentual. Não é se você vender mais vai descontar mais, não acontece assim. Se aconteceu, porque assim, tudo pode dar algum tipo de problema, você pode abrir um chamado e vai ser reembolsado. Até os pedidos que a gente envia, se dá errado, se chega quebrado, a gente recebe até reembolso. Então assim, a plataforma funciona, mas você tem que saber operá-la. Não adianta você... ter os melhores produtos se você não conseguir entender como aquele vendedor funciona. Porque o iFood é um vendedor que você contrata para vender seus produtos. E ele deixa tudo muito claro no contrato. Ó, eu vou te cobrar tanto e tal. Então, tem toda uma forma de você
colocar isso em prática. Então, quando eu vejo a pessoa assim, eu tento ajudar, mas na maioria das vezes, não, mais de 90% das vezes, a pessoa é resistente e ela não quer ouvir mais. Ela já se frustrou e acha que todo mundo está mentindo para ela. As mais de 380 mil lojas estão mentindo. Por quê? Porque quando ela vai lá no post do iFood, ela só vê as pessoas que estão reclamando. Porque quem está vendendo não está lá reclamando. Pô. Tá entendendo? A pessoa tem a sensação que é ruim porque tem muita gente num post lá do iFood para parceiro reclamando. Não tem? Se você for lá, vai ter um monte de gente reclamando. Mas por que só tem um monte de gente reclamando? Porque quem está vendendo bem, quem está dando tudo certo, quem tem a estrutura da loja certinho, não vai ficar comentando lá, entendeu? Porque não faz sentido nenhum. Então quem está errado não, vai lá, vai julgar, porque eles não ensinam, não mostram certo e tal. Então, gente, 3 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu voltar para cá. 3 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Expectativa e real, tem que colocar os pezinhos no chão, entender como funciona a plataforma. Importantíssimo vocês fazerem isso. E a partir daí, estruturar a sua loja para poder ter vendas. Tem um recado bacana para quem está aqui, tá? Falta de constância, você precisa ter constância. Por quê? Eu vou até trazer um cenário que é até normal, tá? E eu vou trazer uma realidade até da gente. Sexta-feira passada, essa agora não, a outra, Laiane completou aniversário. Eu fiz até uma promoção aqui do treinamento para ajudar as pessoas que querem entrar, há muito tempo queriam entrar. E aí no ano eu fiz o melhor preço do ano para as pessoas entrarem. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora não. Quando aconteceu isso, a gente estava lá, a gente folgou no dia, não abriu a loja, e a gente foi pro rio aqui. A gente mora em Petrolina, que tem o Rio São Francisco que corta a cidade, muito lindo, e a gente foi para um pier muito bacana, assim, sabe? E a gente comemorando lá, e a gente fechou numa sexta-feira. Então as pessoas começaram a mandar mensagem, queria bolo, queria brownie, e tinha visita na casa, as pessoas meio que justificam, né? Tipo, tô com visita e eu quero seu bolo, eu preciso, aquela agonia, sabe? E mesmo a gente tendo avisado no Instagram, só que o iFood, as pessoas geralmente não conhecem o Instagram da gente, as pessoas compram no iFood, vira clientes nossos no iFood. É difícil às vezes tirar alguns clientes de lá, mas as pessoas ficam atrás. Então, como a gente tem constância de abrir sempre, um dia faz diferença. Você vê que as pessoas já estão acostumadas de comprar com a gente. Então, se eu abro um dia sim, um dia não, um horário sim, outro não tenho recorrência, não tenho constância, impacta no resultado. Um dia que a gente fechou, as pessoas foram atrás, que queriam, porque já estavam acostumados a entrar e estar lá. Então, a constância, ela tanto impacta diretamente com os clientes, como também impacta na plataforma. O iFood, ele é uma plataforma meritocrática. O que quer dizer isso? Quanto mais você se envolve com a plataforma, se compromete com a plataforma, mais ele te devolve em visibilidade. Se você cadastra mais itens, se você fica mais tempo aberto, se você participa de campanhas promocionais, as campanhas que ele traz, né, ele vai te dar mais visibilidade. É fato. É assim que funciona a plataforma. Só que, claro, não é de todo jeito. Não pode sair lá e ativando as coisas. Existe um estudo. Você tem que ir lá fazer tudo certinho para você não ter prejuízo, feito a coleguinha que eu mostrei aqui. Então, é importante vocês entenderem isso. Tá? Aqui é a confeitaria Gels, né? Aqui é a Jerusa, né? Quando entrei no iFood, todos falaram para eu não entrar. Mas achei estranho. Como tem tanta gente lá, persisti e hoje, graças a Deus, estou bem, mas o caminho é longo. É isso. Feito eu falei agora e trouxe aqui o print da venda de Stephanie, da loja de Stephanie, que lá, no ano passado, ela virou, a realidade dela mudou, ficava horas deitada no sofá, dormia esperando pedido, de repente, bum, 8 mil. E aí ela ficou vislumbrada e continuou persistindo, né, ali melhorando as estratégias, sendo constante, e agora o mês passado fez 16. Imagina como vai ser esse dezembro. Já amadurecida do negócio, entendendo, né, o beabá das coisas. Então, é longo o caminho, mas quem quer vencer tem que se preocupar justamente em ser constante e ter uma expectativa dentro da realidade. O bônus é ótimo, e saber usar as ferramentas que estão dentro da plataforma. Jéssica falou, ó, só vem quando a gente chama, top, tá vendo? Raquel, gente, em 3 semanas que comecei a aplicar o curso do Livro 10K, posso dizer que estou surpresa com o resultado. Feliz.
quitando algumas dívidas, inclusive. Davis, muito obrigado. Eu que fico muito feliz por você ter alcançado o seu resultado. Ou melhor, por estar alcançando. Eu fico muito feliz com isso, porque é o objetivo. É o objetivo dessa live, é o objetivo dos conteúdos que eu trago aqui, é o objetivo do treinamento que você participou. E quanto mais você estudar e aplicar, isso vai transformar cada vez mais os seus resultados. Inclusive, amanhã temos um encontro na comunidade, tá? Eu voltou às 8 horas, a gente vai conversar lá. Lá a gente vai fazer umas reuniões semanais, vai ser bacana para aprimorar ainda mais e acelerar o aprendizado de vocês. Quero usar o iFood, ainda não comecei. Preste atenção, fica até o final, vou trazer aqui. Esse conteúdo já vai ajudar um bocado, mas tem outro que eu vou direcionar você para que você consiga começar já do jeito certo. Começar já sabendo como fazer. Para você ter ideia, aí falando aqui, Jerusa, se você me permite, eu também tenho aqui um print de Jerusa do resultado que ela fez também nesse mês passado. Eu acho que é na sua loja isso aqui, né? Olha lá, ó, mais de 15 mil. Gente, isso aqui é realidade. Isso aqui é você fazer as coisas do jeito certo. Só tem uma coisa que eu não vou esconder. Eu vou falar uma verdade gritante, que ela até está falando sobre isso aqui. Sabe o que é? É você saber que vai dar trabalho, entendeu? Porque para Jerusa, sozinha, fazer esse resultado de mais de 15 mil no mês de agosto, deu trabalho. Tem que produzir muito, cansa as pernas, né? Mexe muito o recheio, embora a maioria de nós usamos as ferramentas, né, para melhorar a produtividade. Então, dá trabalho, gente. Mas, como sempre elas trazem, é recompensador, sabe? É uma recompensa do seu esforço. A melhor coisa que tem, Laiane fala isso aqui para mim direto, ela chegar no final do dia, tá cansada, mas está realizada com a quantidade de pedidos, com os feedbacks, né? Porque tem essa questão do orgulho de fazer um negócio bom e ser reconhecido, e vender no preço que a gente consegue vender. Não é fazer barato, é vender no preço que a gente sempre quis vender. Quando a gente começou lá atrás, a gente tinha dificuldade na rua de vender, a gente vendia na rua no começo. E era difícil, né? A gente vender no preço que a gente gostaria de vender. No iFood, através das ferramentas, nas redes sociais, a gente consegue vender com o preço que a gente projeta vender, porque através das ferramentas que tem lá, a gente constrói um perfil de cliente que vai comprar com a gente naquele ticket que a gente cria. Então isso faz muita diferença no nosso negócio. Ter uma plataforma que tem milhões de clientes e que estão ali separados por públicos, né? A gente consegue fazer esse tipo de direcionamento. Então, só resumindo aqui, outra coisa que eu estou falando isso o tempo todo, né? Para vocês aí, acho que foi, deixa eu ver aqui a pessoa que falou que vai começar. Cadê? Passou aqui. Enfim, eu não estou conseguindo mais encontrar. Quem estiver começando, quem tiver com dificuldade, quem já pensou em desistir, quem está nadando contra a corrente para poder fazer seu negócio realmente fluir, quem está fazendo isso e não está conseguindo, tem uma aula que eu fiz, que eu só fazia essa aula gratuita algumas vezes no ano. E eram 3 aulas. Eu fiz um resumo só colocando os pontos mais importantes. Lá eu mostro como você vai ter esse controle de chamar o entregador. Lá eu mostro como é que você faz para ter a gestão da loja, né, no iFood na sua mão, sem deixar o iFood esconder você. Lá eu trago toda a estrutura base que a gente usa no nosso negócio, e todas essas alunas aqui utilizam. Eu utilizo há mais de 5 anos, elas utilizam desde que entraram na comunidade, e nessa aula gratuita está disponível para você estudar e aplicar no seu negócio, gratuitamente. O link está na bio, tá? Se você digitar aqui também, não lembro a palavra não, vai no link da bio que você vai conseguir ter acesso a essa aula, né? Agora, só para você entender uma coisa importante, tá? É uma aula um pouco longa, são ali quase 2 horas, mas é porque eu explico o passo a passo que tem que ser feito. Tem aqui também, ó, a Mariuma, né, a Maria Gaioso, que é outra aluna, foi 18 mil, que ela tem 2 lojas no iFood, e realmente dá trabalho, mas o resultado é gratificante. Mais uma pessoa que está aí, entendeu? Trabalhando sozinha. Às vezes, eu gosto de ressaltar isso, porque quem não vive esse mundo é Jerusa, Maria, todo mundo que está falando aqui, quem nunca viveu essa realidade,
Quem só vive, às vezes, da venda orgânica em casa, vendendo para conhecidos, recebendo algumas encomendas, não faz ideia do volume de vendas que ela sozinha pode conseguir fazer. Não faz ideia. Então, quando vocês falam isso eu acho bacana, eu fico até grato, porque vocês, individualmente, trabalhando sozinhas, conseguem isso. E vocês são provas que isso é possível. E quem está aqui, se está sozinha, se nunca conseguiu fazer um resultado nem próximo disso, elas estão aqui para provar para você que é possível. Elas estão aqui para provar para você que elas conseguiram. E que não só conseguiram, que estão conseguindo, mês a mês, todos os dias, na sua loja. Porque é um trabalho de constância. Estão comigo já há alguns meses, né? Algumas aí até mais que vai fazer um ano, né? Então, dá trabalho, mas o retorno vem. Dá trabalho, mas você colhe os frutos. E esse é o objetivo desse conteúdo aqui. Tentar trazer você de volta. Não como aconteceu com a colega que desistiu porque teve muito prejuízo e só descontava. Mas a verdade mesmo é que ela não entendeu como funciona a plataforma. Eu sei que deveria ser mais fácil, mas o mundo não é. A vida não é. Né? Então a gente precisa realmente se esforçar, a gente precisa fazer nossa parte, se esforçar, buscar conhecimento. Se vocês estão aqui é porque vocês estão buscando isso. E o mais importante, ter a disciplina de aplicar. Eu sei que nem todo mundo vai ter paciência de assistir 2 horas aí de uma aula que vai transformar a loja. Não tem. Muita gente não tem. Por isso mesmo que são poucas pessoas que conseguem vencer. Porque às vezes é mais fácil passar 2 horas assistindo um filme, uma série, do que estudar algo que não é gostoso de assistir. Eu confesso, eu não gosto também, mas é necessário, nós somos adultos. Laiane fala comigo, Davis, quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. E principalmente a gente que é empreendedor, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E tem que enfrentar, entendeu? Faz que nem algumas alunas minhas fazem, bota nos 2x, que a aula tá no YouTube, bota no 2x ali e vai assistindo ali, porque eu falo aqui mansinho e tal. Mas é justamente para poder tentar trazer o máximo de clareza possível para que você coloque em prática no seu negócio. Tem muitas oportunidades. O iFood está mudando tão rápido, né, em relação a algumas coisas, porque essa estrutura base que vocês vão assistir, quem está aqui quiser assistir, está o link na bio. Essa estrutura base, ela é fixa, eu uso desde 2021. Mas esses conteúdos que eu vou ficar trazendo aqui para vocês, aqui no Instagram principalmente, eles são contemporâneos, eles são atualizados. São coisas novas, hits, né? São essas ferramentas. Mas para que tudo isso funcione, você precisa ter uma estrutura base que faz você ter as rédeas da sua loja. Então, vai assistir, coloque em prática, porque daqui para frente a gente vai se encontrar praticamente todos os dias aqui no Instagram. E todo dia eu vou trazer um conteúdo que seja direcionado para construir a sua loja em cima dessa base que você vai aprender no link lá na bio. Então, você vai colocar em prática as coisas em cima dessa base que você vai construir. Porque é onde você consegue ter o controle da visibilidade da sua loja. Eu agradeço a participação de vocês aqui, tá? Mariuma, e todo mundo que apareceu aqui. Jéssica. Tá aqui, ó, a Mariuma falando, sozinha mesmo na cozinha de casa. Qual das mais resultado? Campanha inteligente ou frete grátis? Eu vou só responder algumas perguntas aqui para a gente encerrar, porque esse conteúdo aqui, ele teoricamente é para ser rapidinho, mas eu acho que já vai fazer meia hora. Os dois, tá? Assim, em primeiro lugar, sempre vai ser o frete. Primeiro, o frete grátis hoje, ele é algo, vamos dizer assim, padrão. Não é mais um diferencial como foi, sei lá, 4, 5 anos atrás. Hoje não é mais um diferencial. Hoje em dia quase todo mundo entrega frete grátis, entendeu? Coloca frete grátis. Quando você constrói a sua base de cliente dentro da plataforma, aí você consegue cobrar frete, porque eles vão comprar. Porque eles já conhecem o seu produto, o seu atendimento, a experiência que você fornece. Mas se você está começando, se você não disponibilizar frete grátis, você não vai ser nem visto. Entendeu? São quase critérios que o iFood utiliza para poder ranquear as lojas. Então, frete grátis já é padrão. Se você... A campanha inteligente, ela
precisa ser implementado também na sua loja, já começa a ser um diferencial. E hoje, muito forte está o HIITS. A gente vai falar sobre isso também nas próximas aulas aqui, nos próximos encontros, nas lives, tá? Vou assistir essa aula, a Bubu falou ali, pois comecei há pouco no iFood e ainda não sei usar as ferramentas. Nos primeiros dias não vendi nada, depois comecei a fazer o quê? A fazer uma venda ou outra. Tem que vender todo dia e vender bem, tá? Também aqui eu compro, eu produzo, eu vendo, tenho uma filha de 13 anos e uma mãe com Alzheimer. Cansativo, mas gratificante. Parabéns, Jerusa, você é uma fortaleza, tá? Parabéns pela garra, né? Pela luta. Raquel também ali, ó, sozinha, a demanda alta, mas graças a Deus está tudo dando certo. E aqui a Joyce, não vou nem comentar, né? Joyce também, que entrou aqui agora, é uma guerreira também ali, lutando, né? Mantendo seu negócio ali sempre próspero e fazendo a diferença na sua confeitaria. Jéssica também é sozinha, é trabalhoso, trabalho, mas é possível. Então recebam aí a motivação, né, dessas meninas que estão aí trilhando essa jornada de empreender na confeitaria no iFood e conseguindo aí ter o sucesso através do esforço, do trabalho e do conhecimento que elas estão colocando em prática, que é muito importante a prática, né? Muito importante fazer acontecer de verdade. No começo, gente, para quem está começando no iFood, tem uma pessoa que falou que começou agora, no começo pode parecer tudo embaralhado, bagunçado, para poder assentar, para poder você entender, mas não para não desiste, tá? Porque tudo que é novo causa essa surpresa, esse susto de ser muita coisa, mas depois você se acostuma e passa a ser algo do dia a dia. Isso vai fazer você entender melhor. Cada vez que você assistir uma aula, assistir um vídeo, essa aula que eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente, que o link está na bio, vocês vão ter essa impressão no começo de ser muita coisa, mas você assiste mais de uma vez que começa a ficar mais fácil o entendimento, tá? Então é importante vocês terem paciência e aplicação para o negócio de vocês. No mais, agradeço a todo mundo por ter ficado até aqui comigo. A gente vai encerrar aqui essa live. E amanhã, de manhã, cedo, vou deixar salva, tá? Não se preocupa, vou deixar também a de amanhã salva, porque eu sei que nem todo mundo tem uma rotina louca feito a gente. 7 horas da manhã, eu acho que se tudo der certo, eu faço outra live trazendo os 3 erros que fazem perder destaque no iFood sem você perceber. Então, para quem já está no iFood, vai ser bacana. Para quem não está, já vai entender ali pontos importantes que você tem que estar atento para não perder destaque dentro da plataforma. No mais, uma boa noite para vocês e a gente se encontra amanhã cedinho. Tchau, tchau.